Vamos se assentar, irmãos. Que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento ao meu Deus e vosso Deus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui neste congresso. Quero, em meu próprio nome, em nome da minha esposa, da minha família, da igreja que presido e da Convenção do Estado, agradecer à diretoria da CIBEM Nacional, representada na pessoa da irmã Esther, e também de todas as suas companheiras, a oportunidade que nos deram de hospedar este congresso, reconhecendo que passamos por muitas dificuldades, muitas lutas que o inimigo procurou colocar para impedir a realização do congresso. Começou com o problema principal, que foi a hospedagem, porque mês de julho e na terceira semana é realmente uma época da alta temporada para o Pantanal, e nós tivemos problema com as hospedagens. Quando tínhamos já instalado banheiros, chuveiros, limpado fossas na rede de colégios municipais, isso tudo com a despesa muito grande que a igreja teve que arcar, então veio a greve, aquela greve dos professores, e o calendário escolar teve que ser mudado. Aí nós tivemos que fazer novo pedido para a rede estadual de ensino e mudar todo o planejamento, fazer novas despesas, e a cada passo que nós dávamos encontrávamos dificuldade, mas a igreja vem orando aqui, trabalhando há mais de 6 meses, lutando e jejuando e buscando ao Senhor para a realização deste congresso. E o resultado é o que os irmãos estão vendo, com algumas falhas na verdade, porque nada é perfeito aqui, senão a graça e a misericórdia do Senhor. Mas há um interesse muito grande por parte da igreja de fazer o melhor em favor dos irmãos, de sorte que naquilo em que nós falharmos, naquilo que os irmãos não forem bem atendidos, aceite o nosso pedido de perdão em nome de Jesus. Me pediram para falar sobre a mulher do obreiro no plano de Deus. Eu não encontro dificuldade de falar sobre este assunto, porque em 15 de abril de 1955, eu encontrei uma mulher no plano de Deus para me casar. E são passados esses anos todos, geramos 5 filhos, 4 dos quais são pastores, trabalho no ministério que Deus nos deu. Eu não fiz nenhum protecionismo, não fiz nenhuma cobertura, não usei de qualquer uma vantagem para consagrá-los ao ministério, tanto que um deles é dentista e é chefe do posto médico da igreja aqui, não é ministro, mas os outros 4 são obreiros porque são vocacionados, mas quando eles tiveram a chamada, foram trabalhar em Rondônia, no Acre, foram exercer o ministério fora, com grande sacrifício, experimentar aquilo que eu experimentei no início, quando os missionários nos mandaram para a obra. Assim eu fiz com eles, e eles hoje trabalham em grandes igrejas. Um é pastor da igreja na Lapa, São Paulo, outro é pastor na igreja em Mauá, São Paulo, e 2 são pastores comigo aqui. Mas são muitos queridos da igreja, são muito queridos de todos os irmãos, e eu tenho hoje a minha saúde abalada, mas um alento no meu coração, na certeza de que fiz a obra do Senhor, realizei o trabalho do Senhor, e Deus me deu substituto para continuar aquilo que Ele me entregou no início desse trabalho. Uma palavra de especial agradecimento ao pastor Manuel Ferreira, porque há quase 20 anos atrás, quando a igreja da missão, naquela época chamada Belém, levantou-se contra nós e queria nos esmagar e nos matar, ele foi o único pastor que, embora sabendo que eu tinha pecha de excluído, teve a coragem, o denodo
de me visitar, de chorar comigo, de orar comigo e de ficar uma semana junto trabalhando para a glória e honra do nome do Senhor, porque ele compreendeu pelo Espírito Santo que era uma mentira, era uma calúnia. 15 anos se passaram de muitas lutas, de muitas dificuldades, mas o resultado é que Deus me deu igrejas no Brasil inteiro, um ministério enorme, milhares e milhares de filhos na fé, Deus tem nos dado. Eu hoje sou um homem que posso dizer, trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Para falar de esposa no plano de Deus, para ser mulher, para ser esposa de obreiro no plano de Deus, não é muito fácil contar algumas experiências que talvez valha para aquelas que já são esposas de obreiros e para aquelas que estão namorando, tensionando, desejando tornarem-se esposas de obreiro. Para que vocês tenham uma ideia, em 1956, eu era pastor numa pequena cidade por nome Tarauacá, no Acre. Eu havia deixado a gerência de um banco. A minha esposa havia deixado um cargo de professora, porque ela é normalista, também no governo do estado. E o missionário Nelis Julius Nelson, um dos primeiros aqui que veio da Suécia para o Brasil, disse: se vocês têm chamada, vocês têm que entregarem a casa, prato, panela, fogão, sofá, todos os bens que vocês têm que se desprenderem, porque o pregador, a mala dele é um saco e o cadeado é um nó. Então você tem que sair assim. Então a Dulcila punha a mão em cada uma daquelas panelas, daquele sofá, e dizia: meu Deus, tenho que deixar isso, mas se é por amor da tua causa, eu vou deixar. Deixamos tudo e fomos pregar o Evangelho. Durante os 6 primeiros meses que estávamos pregando ali, ninguém se converteu. O padre da cidade, padre Edson de Oliveira Dantas, arrastou minha esposa pelos cabelos, arrastou pela rua, apedrejou, e eu fui tentado naquela ocasião de reagir, ver aquele ímpeto como homem, de defender a honra da minha esposa, de avançar, e eu queria matar o padre. Aí o Espírito Santo me disse: você não foi chamado para matar, você foi chamado para dar vida. Deixa ele comigo. Deixa ele nas minhas mãos. 3 meses depois, uma família chamada Pacas levantou-se contra o padre. Ele havia deflorado 5 daquelas moças, e eles, com as espingardas 12, espingarda 20, puseram o padre de carreira ali daquela cidade. Ele fugiu daquela cidade, nunca mais eu o vi, porque Deus teve misericórdia e vingou a nossa causa. Mas um dia, quando nós estávamos nos preparando para dirigir um culto, depois de muitos meses sem ninguém se converter, comendo chibé, que é farinha, água e sal. De manhã, um pouco de chibé, meio-dia um pouco de chibé, e à noite, antes de dormir, outro pouco de chibé. No dia seguinte, para variar, para não ficar enjoado, comia jacuba. Era farinha, rapadura e água. De manhã, meio-dia e de noite. Assim nós começamos a pregar o Evangelho. E um dia apareceu um diretor daquele banco em que eu fui gerente e me disse: você não tem dó de você mesmo? Não tem dó da sua esposa? Como é que você vai ficar nessa situação, sem roupa, sem alimento? Ele disse: você está batendo papo. Isso aqui que tem aqui depois desse gogozinho, que é o pombo chamado do homem. Ele disse: você está batendo isso aí. Então isso é desnutrição. Você devia ter dó. Uma igreja não pode exigir isso de um pregador, não. Aquilo entrou no meu coração de uma maneira terrível. Eu fiquei pensando: eu não fui chamado, porque senão a pessoa se convertia, o Evangelho crescia. Esse homem tem razão, eu vou deixar de pregar o Evangelho. Então cheguei em casa, falei para a Dulcila: olha,
eu não vou mais pregar o evangelho, eu vou voltar ao banco. Ele disse que ainda tem uma vaga para mim lá, porque eu fui concursado, posso voltar. Ela falou, e aquela visão que você teve? Quando você orava lá atrás das duas bananeiras e Jesus te apareceu e aquilo que ele te falou, como é que vai ficar? Eu disse, Dulcila, você tem coragem de continuar com um vestido só? Ela só tinha um vestido, dormia embrulhada no lençol, porque só tinha um vestido que lavava durante a noite para vestir no dia seguinte. O meu sapato era furado por baixo, só tinha um casaco chamado dolma de caque, que era o que eu vestia, porque não tínhamos nada, não tínhamos dinheiro, não tinha crente, só tinha pedra. O padre proibiu ligar a luz elétrica no nosso salão, o padre proibiu o açougueiro de nos vender carne, nós também não tínhamos dinheiro, o padre proibiu de nos cumprimentarem e dizia que se morresse uma pessoa, fosse crente, não se enterrava no cemitério, porque ele proibia, de sorte que era uma perseguição tão grande que nós não tínhamos apelação. E ela disse, você é quem sabe, porque eu estou disposta, se você tem a chamada de Deus e Jesus lhe apareceu de fato, então por mim esse negócio de vestido, de sapato, não tem importância, no tempo certo Jesus vai nos dar, vai nos fazer vitorioso. Naquela noite eu saí com uma poranga, é uma lamparina que a gente coloca na cabeça com uma cinta na cabeça para poder ajudar a andar, com a mesa e aquela poranga, e ela, a Dulcila, nós fomos dirigir o culto em frente a um hospital. Quando chegamos ali era ovo, gouro, mangará de banana, pedradas, e nós nos defendendo e cantando o hino. Os hinos, a harpa era muito difícil porque ninguém conseguia, tinha avião de 6 em 6 meses para aquele lugar, não existia estrada, não existia rio, só ia de avião chamado CAN, Correio Aéreo Nacional, era que descia ali de 6 em 6 meses para levar qualquer notícia para a gente. Então nós não tínhamos muitas harpas, era só eu e ela que tínhamos harpa, e algumas pessoas estavam bem interessadas, mas com medo do padre. Mas naquela noite em que nós estávamos pensando que era o encerramento, porque eu estava muito triste, abatido, achava que não dava para continuar, Jesus salvou 15 pessoas naquela noite. Nós chegamos em casa agradecidos, oramos ao Senhor, e no dia seguinte o avião chegou, eu fui ao correio. O homem já me conhecia, disse, não tem nada para o senhor, pode voltar. Eu ia saindo, ele falou, volte aqui, tem um envelope grande aqui para o senhor. Aí eu olhei, era um vale postal, até hoje não sei o remetente, não tinha nome do remetente, mas o vale postal, com uma nota dessas de 5 mil réis, aquelas 5 mil réis antigo. Nós compramos jabá, feijão, açúcar, sal, banha, e começamos o grande e maravilhoso trabalho. Depois de alguns anos saímos dali, deixando o templo construído, muitas pessoas batizadas, salvas e remidas no sangue de Jesus. Quero, baseado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Gênesis 1, 27, quem pode ler para mim? Mirna, pode ler? Então use um microfone desse aí. Rapidamente, para não perder tempo, porque... Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A mulher
do obreiro no plano de Deus significa que Deus planejou a mulher ideal para o obreiro. Ele criou, macho e fêmeas os criou, mas de uma maneira idealística, porque a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e disse: far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, alguém que esteja ao seu lado, alguém que esteja para compartilhar dos seus sofrimentos. A mulher do obreiro é uma sofredora, ela é tanto obreiro quanto ele. Ela deve compartilhar das alegrias e também das tristezas. Ela é vitoriosa porque Deus a chamou também. Durante esses anos eu aprendi que não se deve consagrar para o ministério um homem cuja mulher também não tenha chamada de Deus. Porque se ela não tiver a chamada de Deus, ele vai ter muita dificuldade em colocar o seu ministério em exercício e em execução, porque ela será um tropeço na vida dele, porque ela foi colocada para ajudar. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. Para governar o dia, Gênesis 2, 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. A mulher do obreiro tem que corresponder ao obreiro. Ela tem que ser obreiro como ele. Ela tem que sentir amor pela igreja. Ela tem que sentir amor pelas jovens. Ela tem que sentir amor pela evangelização. Ela tem que sentir amor pelos templos. Ela tem que sentir amor pelo patrimônio. Ela tem que sentir amor pelos que estão cansados e abatidos. Ela tem que sentir amor pelos que se desviam. Ela tem que sentir amor por aqueles que estão em dificuldades. Ela tem que sentir amor por aqueles que têm problemas. Ela tem que sentir amor pelos mais fracos. Ela tem que ter uma chama ardente no seu coração, porque ela é uma ajudadora. E Gênesis 2, 24 diz que ela com o obreiro é uma só carne. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Os dois uma só carne. Então, essa vida de mulher de obreiro e obreiro é irmanada de tal maneira que o obreiro não vive batendo no seu dedo, não pega o martelo para arrebentar a sua unha. Então ele também não pode maltratar a sua esposa. Ela também não pode maltratar o seu esposo. Nós às vezes temos casos de obreiros aí que vêm chorando e churumingando: pastor, eu estou pensando em pedir o divórcio porque minha mulher, ela está exigindo isso e mais aquilo, e algumas vezes até faz com que ele durma no sofá, muda de cama, outras até colocam um regime, diz: você não tem relação sexual enquanto não me obedecer, enquanto não fizer o que eu quero, enquanto não me der o presente, não se mudar, não resolver esse problema. E isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que os dois são uma só carne. A Bíblia diz que o marido é o cabeça do lar, está dito em 1 Coríntios 11, 13, por favor, 1 Coríntios 11, 13. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? É 11, 13. 1 Coríntios 11, versículo 13. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? É devido à sua tradução, porque diz que a cabeça é o sinal de poderio, que lhe foi dado o sinal de poderio. Mas não é importante esse versículo. O valor da relação da família é em Provérbio 31, versículo 10 para frente. Provérbio 31, versículo 10 para frente. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido confia nela, e ele não falta riqueza. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida.
Busca lã e linho e trabalha com as mãos hábeis. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Até o versículo 31. Examina uma propriedade e adquire planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pregam a roca. Abre os braços aos pobres, estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas e de linho fino de púrpura o seu vestido. O seu marido é respeitado nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Faz roupas de linho fino e as vende e os entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e chamam bem-aventurado. O seu marido também e a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, louvaremos as portas das suas obras. Amém. Aí está descrito o modelo e a forma da mulher de um obreiro. Ela trabalha, ela luta, ela tem sabedoria, ela tem amor, ela tem um valor excelente que excede ao dos rubins, aos dos diamantes. Ela é uma mulher sábia, tem palavras de conselho, tem palavras de amor, tem palavras de orientação. Ela tem autoridade para ajudar a dirigir a igreja, ajudar a dirigir os obreiros, e ela vive em paz com o marido de tal forma que ele sente saudades quando está longe. Eu fui um obreiro que viajei muito, o Brasil inteiro e muitas partes do mundo, a serviço da igreja. Nunca tirei férias, nunca fiz viagem de passeio, mas sempre a serviço da igreja. Mas quando estive longe da minha esposa, eu tive saudades. E eu queria contar uma experiência aqui para os obreiros mais novos e para aquelas que desejam ser esposas de obreiro. Uma vez eu estava dirigindo uma igreja e deixei a Ducila para dirigir os cultos, porque não havia ninguém para me substituir. Não havia Bíblia. As Bíblias vinham de Portugal, da Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, era que vinha a Sociedade Bíblica Portuguesa, mandava Bíblia para o Brasil. Nossa casa publicadora na época ainda nem existia. Ela funcionava ainda só com um jornal chamado Boas Novas, ali na rua São Luís Gonzaga. Então, naquela época, eu deixei a Ducila dirigindo o trabalho, porque não tinha um substituto, não tinha um vice-presidente, não tinha um diácono, não tinha um presbítero, e ela ficou ali para dirigir o culto. Quando eu cheguei, depois de 3 dias de viagem numa canoa, puxando cisga, não sei se alguém sabe o que é cisga aqui, é um cabo que você amarra na canoa, no banco da canoa, e sai por terra, porque a corredeira do rio é muito forte, você não tem força para remar e subir a corredeira, então você vai por terra, puxando a canoa para nos lugares próprios você remar, porque nas corredeiras não dá. Então, puxando cisga, na maior parte daqueles 3 dias, eu viajei, dormindo à noite com uma toalha estendida na praia, puxava a canoa para a praia, amarrava e dormia ali naquela toalha para encontrar os seringueiros, porque Getúlio Vargas tinha feito um movimento chamado Povoemos a Amazônia e vamos fazer o soldado da borracha. Então muitos nordestinos foram para a Amazônia e ali se embrenhavam naqueles seringais para tirar a borracha e precisavam ouvir o Evangelho. Os missionários nos mandaram para lá e nós estávamos gastando a nossa vida ali naquela região, enfrentando toda espécie de sofrimento. Então eu cheguei numa casa, depois de 3 dias,
E quando eu bati palma, ô de casa, aí eu vi aquele tropel, o pessoal correu. É que eles não tinham roupa, ficavam quase todos despidos, porque não tinha comércio, não tinha ninguém que lhes vendesse roupa ali naquela região. Eles, as únicas roupas que tinham, eles guardavam para quando chegasse uma visita. Foram vestirem-se, daí a pouco o dono da casa chegou, me cumprimentou e eu me identifiquei. Eu falei para ele, olha, o encanador faz rosca nos canos e encana a água. O eletricista puxa os fios e liga a eletricidade. O carpinteiro pega a play no serrote e trabalha na madeira. Eu sou um pregador do Evangelho, um ministro do Evangelho. Estou aqui para vos pregar a palavra de Deus. Quando eu falei isso, ele agarrou-se no meu pescoço e começou a me beijar. Me abraçar e me beijar. E eu, querendo me livrar do homem, ele disse, não, pastor, você é um anjo de Deus. Fazem 30 anos que eu saí do Ceará e o pastor José Teixeira Rego foi o homem que me batizou e me deu Santa Ceia. Eu criei os meus filhos com minha mulher aqui. A única Bíblia que nós tínhamos está reduzida a pedaços, porque nós não temos Bíblia, não temos mais harpa. Faz 30 anos que nós não tomamos Santa Ceia, 30 anos que nós não vemos um pastor, 30 anos que nós não cantamos o hino, 30 anos que nós não nos reunimos para louvar o nome do Senhor. Então foi aquela alegria, aquele gozo, e eles prepararam a galinhada para aquela festa, aquele momento de recepção. Quando cheguei à mesa que dei graça e me lembrei, minha mulher está comendo jacuba, farinha, água e rapadura. As lágrimas começaram a descer, caí ali em cima do prato, e eu disse, eu não posso comer. Mas por que você não pode comer, pastor? Aí eu contei a história, o sofrimento, porque ela era uma companheira, noites inteiras de oração, noites inteiras de vigília, caminhando, trabalhando junto. Era impossível comer ali. Eu quero conclamar as mulheres que são mulheres de obreiros, que ajudem os seus maridos, ao invés de impedir. Você não vá para aquela congregação que é longe, você vai ficar distante da gente. Ao invés de dizer, você tem que pagar ônibus por sua conta, são 3 condução, 4, 5, ajude o seu marido a pregar o Evangelho, ajude o seu marido a levar à frente o ministério que Deus lhe deu. Eu queria falar para a mulher que muitas vezes atrapalha o marido e diz, eu não vou dar banho nos filhos, não vou cuidar deles, que é para ele chegar atrasado do culto, que é para os irmãos tirarem ele da direção do trabalho. Não faça isso, irmã. Ajude o seu marido, cuide dos seus filhos, dê o exemplo. Vocês ouviram ontem aqui o meu filho dizer que às 6 horas da tarde minha mulher estava com eles em oração, preparando todas as vidas. Nós nunca perdemos escola dominical, nunca perdemos o horário do culto, porque ela cuidou dos filhos e orientou-os para que eles estivessem sempre prontos, a fim de nós cumprirmos a obra do Senhor. A melhor e mais importante missão da mulher é ser esposa de obreiro, porque ela, como esposa de obreiro, torna-se também abençoada por Deus. Ela recebe autoridade e graça de Deus, tanto quanto o homem, para ser uma serva do Senhor e uma ganhadora de almas à altura. Nós louvamos a decisão da Convenção Nacional, que resolveu reconhecer o trabalho, e o pastor Manuel Ferreira assumiu o compromisso de consagrar as irmãs missionárias. Isso já é uma decisão dada pelo Espírito Santo na Bíblia, e é um reconhecimento ao trabalho que essas mulheres fazem pelo bom andamento da causa do Senhor nosso Deus. Vamos ler mais um texto da Bíblia, que fala que a mulher e o casamento, para ser bem sucedido, deve obedecer as seguintes regras. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 31. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 31. Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
o sejam em tudo aos seus próprios maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo o amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém. É assim que precisa ser a família bem-sucedida. A mulher no casamento, para ser bem-sucedida, não tivesse amado a igreja. Não existiria dons do Espírito Santo se Cristo não tivesse amado a igreja. O que nós somos, o bem que nós usufruímos, as bênçãos que nós recebemos, são resultados do amor de Cristo pela igreja. E está escrito que assim como ele amou a igreja, a mulher deve amar o seu marido, e o marido deve amar a sua mulher. Deve viver em plena harmonia para a glória do nome do Senhor. Eu quero fazer mais algumas citações e não quero que leiam por causa do tempo, mas a mulher no casamento biblicamente deve ter um gozo espiritual, Eclesiastes 9:9. Cada mulher com seu marido e cada marido com a sua mulher. O casamento como instituição divina, quando a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, para evitar intromissão indevida de sogro, de sogra, de tio, de tia, de parente, de amigo. Quando há um casamento bíblico, conforme Marcos 10:7, o homem deixa tudo, ele faz uma nova família. Não precisa mais haver intromissão de sogra, de sogro, de pai, de mãe, que às vezes atrapalha o casamento de filhos e atrapalha o casamento de família e às vezes até desfazem lares. Isso não deve existir no casamento bíblico. Os deveres principais da mulher cristã. A Bíblia diz que a idosa seja séria, santa, mestra do bem. Tito 2:3. As mais novas que amem os seus maridos e filhos. Tito 2:4. Que sejam boas donas de casa. Tito 2:5. Obediente aos seus maridos. 1 Pedro 3:1. Cuidado com o enfeite, para não exagerar no enfeite, não tornar-se uma verdadeira arara tão fantasiada aí que não é isso que atrai o homem. O homem sábio, o obreiro inteligente não casa com a mulher só pelo lado físico. Não é o obreiro que tem a direção de Deus, ele busca Deus, a sabedoria, busca de Deus a direção, ele pede uma esposa e Deus lhe dá com toda certeza. E ele tem que amá-la, porque às vezes, quando ama só enquanto ela tem o rostinho todo esticado, quando não tem rugas, enquanto é toda inteirinha e anda bem equilibrada, isso aí é fácil amar. Mas quando está como um maracujá que está 7 dias na gaveta e você puxa de lá, é aí que você tem que continuar amando a sua mulher, servindo a sua mulher, respeitando a sua mulher, querendo a sua mulher, considerando a mais linda, a mais bonita, a mais querida, a mais forte, porque é por amor a você que ela ficou assim, é por amor à obra que ela ficou assim, é por amor ao jejum que ela ficou assim, é por amor à causa do mestre que ela se dedicou assim. A mulher deve sujeitar-se ao marido de tal maneira que não atrapalhe a obra do Senhor. Isso está escrito em Colossenses 3:18. Ela deve respeitar o marido, conforme Efésios 5:33. O sexo deve ser como em 1 Coríntios 7:3-5. O sucesso do obreiro depende do comprometimento ou do comportamento da mulher. 1 Timóteo 3:1. Porque muitos obreiros não têm sucesso porque a sua mulher não se comporta como mulher de obreiro. Ela às vezes sabe que a doutrina proíbe fazer determinadas coisas e ela faz pensando que está fazendo mal ao obreiro, ao marido, para vingar-se, ou para irritá-lo, ou para
desobedecê-lo e está fazendo mal a ela e à igreja, e o trabalho não vai para frente por causa dela. Então o sucesso do obreiro depende do comportamento da mulher. 1 Timóteo 3:11. Agora a mulher como mãe. A Bíblia diz que o exemplo é o de Ana, 1 Samuel 1:10 e 12. Depois ela precisa cumprir o voto conforme 1 Samuel 1:28. Ter cuidado com o filho conforme 1 Samuel 2:19. A mulher como avó, 1 Timóteo 1:5. A mulher como sogra, Ruth capítulo 3, versículo 11. A mulher solteira que deseja casar-se, 1 Coríntios 7, 25 e 28. Existe diferença entre a mulher casada e a mulher solteira. O comportamento, o modo de falar, de cumprimentar, de sentar-se, de agir, de conversar, é uma diferença que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, versículo 37 e 38 até o 40. A mulher e a sua participação na obra de Deus. O Novo Testamento diz que a mulher participa em condições de igualdade com o seu marido. Gálatas 3:28. No Velho Testamento essa igualdade estava prevista em Miqueias capítulo 6, versículo 4. A mulher demonstra fé nas obras difíceis. Mateus capítulo 15, versículo 28 e capítulo 9, versículo 20 e 22. É nessas ocasiões, irmãos, que a gente precisa ter uma companheira honesta ao lado. Quando eu cheguei em Boa Vista, em Roraima, comecei a construção do templo, substituindo o pastor Otoniel Alves de Alencar, que foi pastor durante muitos anos em Macapá e passou para Jesus há pouco tempo. Ele me disse: você tem algum emprego? Falei: não, eu sou pregador do Evangelho. Sua mulher é empregada? Não, ela é minha esposa, trabalha no Evangelho. Então você não vai aguentar ficar aqui, porque aqui não tem crente, não tem dinheiro, não tem nada, não tem como ficar. Nós começamos, ele tinha só o terreno e uma casa coberta de palha, cercada de taipa, que é barro amassado e colocado entre esteios de madeira. Nós começamos a pregar o Evangelho ali e começamos a ganhar as almas para Jesus, e começaram as lutas também. Mas eu quero dizer aos irmãos que naquela cidade se converteu o diretor da saúde, o secretário de educação, se converteu o médico diretor do posto de saúde. O padre ficou tão violento, foi lá com o prefeito e proibiu de enterrar os crentes. O coveiro se converteu e disse: se não enterrar os crentes, eu também não vou mais trabalhar aqui. Nós compramos um terreno e criamos a escola Lídia Nelson, mas quando compramos esse terreno, depois de ter o templo construído, esse meu filho, que hoje é dentista e é chefe do posto médico aqui, a casa pastoral que nós fomos morar nela, caiu por cima dele, quase que o matou, porque era a casa que nós herdamos do pastor a quem eu estava substituindo. E eu comecei a construção de uma casa pastoral. Quando comecei aquela construção, cavando ali os primeiros alicerces e fazendo massa, eu mesmo preparando tijolos, adobos, são tijolos que não são cozidos, chama-se adobos, e eu estava preparando para fazer a casa ali. Então comecei uma campanha: irmãos, precisamos pagar o terreno. E os irmãos começaram a vender cadeiras, outros vendiam guarda-louça, outros vendiam sofá, e traziam dinheiro para poder nós pagarmos aquele compromisso. Mas ficou devendo 300 mil réis naquela época. Esses 300 mil réis não tinha mais de onde tirar, porque o que os crentes podiam vender já tinham vendido, o que eles podiam contribuir já podiam ter contribuído. E a Dulcília entrou numa campanha de oração comigo todo dia, 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã nós íamos para o templo e orávamos até às 7h30, com o rosto no chão, clamando a Deus misericórdia e vitória. Sabe o que ocorreu? Um homem começou a espalhar a história: olha, o pastor não vai poder pagar o restante da prestação, nós vamos comprar o terreno da igreja e vamos fazer uma boate. E isso foi desanimando mais os crentes, porque em cidade pequena os irmãos sabem, o pessoal sabe o que a gente come, sabe o que a gente veste, sabe por que a gente anda, sabe o que a gente calça. Foi desanimando o pessoal,
E eu fui me desanimando também. A Dulcila falou, nada disso, nada de desanimar. Deus vai mandar recurso, vai fazer uma obra maravilhosa. Eu estou falando da mulher de obreiro aqui, a mulher que realmente ajuda o obreiro, a mulher que realmente quer ver o sucesso do seu marido. Falei, Dulcila, eu não aguento mais, fraqueza, cansaço. E ela falou, não, mas Jesus vai nos fortalecer, vai nos dar graça. E ela pôs meus filhos para orar, e nós não tínhamos recurso, e tinha naquele tempo leite mococa. Então os meninos iam orar e diziam, Jesus, abençoa a vaquinha mococa, porque era a esperança de ver se vinha um leitinho para eles tomarem, porque tomavam leite uma vez por semana que nós conseguimos uma lata de leite para os 5 poder se alimentar. Então naquele sacrifício, comendo miolo de boi, e eu ia no matador e o homem dizia, olha, o que eu posso lhe arranjar aqui é a cabeça do boi. Tirava, arrebentava, tirava o miolo do boi, e nós comíamos de manhã, de tarde e de noite, porque não tinha dinheiro, não tinha recurso. E eu olhava, Dulcila, você ainda aguenta? Ela dizia, em nome de Jesus eu aguento, vamos em frente. E chegou o momento, irmãos, em que eu estava num culto. E eu disse, irmãos, nós precisamos fazer aquela oferta para pagar, juntar para pagar a prestação do terreno, porque havia um compromisso assinado no cartório. Se nós não pagássemos a última prestação, perdíamos o que já tínhamos dado. Então, os irmãos disseram, olha, o que nós temos já vendemos tudo, pastor, está difícil, não há recurso. E um homem levantou-se lá e disse, olha, eu quero ser crente e quero fazer uma promessa. Eu me chamo Quezinho, vim do Maranhão e estou aqui em Roraima, vim para trabalhar em garimpos. Então eu quero fazer uma promessa, se vocês, os crentes, rezarem por mim, eu vou para o garimpo, então eu vou ajudar com uma oferta. Agora eu não tenho nada, mas a reza de vocês, se valer, eu vou cumprir a minha promessa. Nós oramos por ele, ele aceitou Jesus. Passaram-se uns 40 dias e era um sábado. Na segunda-feira vencia-se aquela prestação do terreno. No domingo, a Dulcila ficou dirigindo o culto e eu me tranquei no quarto. E eu disse para ela, eu não recebo ninguém, eu vou lutar com Deus para que Ele não me faça passar essa vergonha, essa dificuldade. Ela dirigiu a escola dominical, ensaiou o conjunto coral, preparou o culto à noite, dirigiu o culto à noite, e depois do culto ela bateu na porta. Eu falei, Dulcila, eu continuo orando, eu vou ficar aqui trancado. E ela ficou com as crianças no outro quarto, orando, buscando ao Senhor. 6 horas da manhã chegou um Jeep Land Rover, um Jeep que era fabricado pela Guiana Inglesa, chegou à porta da nossa casa. Chegou o Jeep e disse, é aqui que mora o pastor? A Dulcila atendeu e disse, é. E eu ainda estava lá de joelho, olhando e clamando ao Senhor. Molhado 2 pijamas, tinha sido molhado no suor e na lágrima, buscando ao Senhor. Aí aquele homem disse, eu quero falar com o pastor. Ela bateu na porta e disse, olha, tem um homem aí estranho, disse que quer falar com você. Eu me levantei para atender, ele falou, o senhor pastor Eliseu? Ele disse, é. Eu disse, é. Ele falou, eu tenho aqui uma encomenda para o senhor. Foi lá no Jeep velho, trouxe de lá uma bolsa, abriu a bolsa, sacudiu assim, aquele mundo de dinheiro, 300 mil réis estava ali. Aí ele disse, eu estou sendo enviado pelo seu Quezinho. Eu falei, quem é Quezinho? Ele falou, é um homem que passou por aqui do Maranhão e virou crente aqui com vocês, e vocês fizeram uma reza por ele, ele fez uma promessa. Ele pegou um diamante tão grande que ele agora comprou 2 aviões, vai voltando para o Maranhão de avião. E na noite que ele virou crente aí, vocês estavam falando, estavam devendo 300 mil réis, e ele mandou esses 300 mil réis para pagar o terreno. Eu peguei aquele dinheiro, fui lá na casa
do homem e disse: olha, eu vim pagar o terreno, 9 horas da manhã. Ele falou: mas o senhor veio pagar o terreno? Ele já sabia que eu não tinha arranjado dinheiro, mas naquela época a história não tinha corrido ainda, porque os crentes já estavam trabalhando, chegou cedinho o dinheiro lá em casa. Então eu disse: eu vim pagar o terreno. Ele falou: mas como? Eu soube que o senhor não arranjou o dinheiro, nós estamos até já negociando com o homem da boate lá e tal. Eu falei: o senhor fez negócio, foi com o Filho de Deus, com o príncipe. O senhor tem que manter a palavra. Ele falou: mas com que o senhor vai pagar? Eu disse: olha, isso não lhe interessa, vamos no cartório, quando chegar lá, o senhor assinar a escritura, o senhor vai, não é dinheiro que eu lhe devo? Eu digo: é dinheiro, quando chegar lá, eu lhe mostro. Aí fomos ao cartório, fizemos a escritura, e eu abri aquele saco que eu levava lá, soltei o dinheiro, como o homem soltou em cima da minha mesa, eu soltei em cima da mesa do cartório lá, os 300 mil réis. Compramos o terreno e fizemos o templo lá, deixamos o templo construído, e hoje, até hoje, o trabalho em Boa Vista é um grande trabalho, resultado desse sofrimento que eu e minha mulher tivemos ali, comendo miolo de boi para poder construir o trabalho ali. A mulher demonstra fé nas horas difíceis. Vamos ver Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Mulher de obreiro é assim: grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Eu acho que uma coisa que o obreiro precisa fazer é respeitar a sua esposa e ela respeitá-lo também, e os dois viverem em harmonia, porque assim como eles dizem palavras boas e Deus aceita, se eles disserem maldição, Deus aceita também. Porque a palavra do crente, ou o anjo pega ou o demônio pega, mas não se perde a palavra do crente. E essa mulher aqui demonstrou uma fé fora do comum, e o Senhor disse: seja feito conforme o teu desejo. E Deus dá vitória mudando as coisas de maneira espetacular. A mulher tem interesse e perseverança na oração, Lucas 2,37. A mulher intercede ao lado do homem, Atos 1,14. A mulher e a oração no lar, Atos 12:12. A mulher como cooperadora, Lucas 8:2-3. A mulher e sua participação ao lado de Jesus e ao lado do marido, Mateus 27:55-56. A mulher e sua participação como os obreiros, Romanos 16:1-3, capítulo 6, versículo 12. A contribuição da mulher na parte financeira, isso é muito importante, porque às vezes a mulher, ela não só é gastadeira, compra muito o que não deve, como também ela às vezes não tem a economia do lar. O arroz às vezes vai para a lata do lixo, não serve nem para ela, nem para o marido, nem para ninguém, vai para a lata do lixo. Às vezes vai para a lata do lixo restos de comida, fruto do dízimo, fruto da oferta, fruto da contribuição da igreja, porque o verdadeiro obreiro, aquele que depende da igreja, ele tem que saber fazer economia. Por isso é que Pedro e João, quando chegaram ali na porta formosa do templo, disseram: não temos prata e nem ouro. Isso é um comum na vida dos obreiros. Quem vive de igreja não tem prata e nem ouro, mas tem uma coisa gloriosa na sua vida para dar. Tem o poder. Em nome de Jesus, te levanta e anda. A mulher e a hospitalidade para com os servos de Deus. Tem mulher de obreiros que não recebe ninguém em sua casa, que chega uma pessoa para visitar, ela já está com a vassoura na mão para varrer e tal, e está limpando sempre dali para não sujar, e a casa é uma verdadeira vitrine. E essa não serve para ser mulher de obreiro, porque hoje nós temos bastante asfalto, mas mesmo assim a casa do obreiro pode ser visitada a qualquer hora, a qualquer instante. Esse negócio de obreiro criar cachorro, criar cão de guarda na sua casa, isso não é comum, não. E esse negócio de desligar telefone
para não atender de noite. Isso também não é comum. O obreiro, a mulher do obreiro atende à madrugada, a qualquer hora do dia, da noite, qualquer circunstância. Uma vez eu estava numa cidade construindo uma casa pastoral, porque não tínhamos casa, estava morando debaixo de umas lonas, cobrimos com a lona, e eu, minha mulher e meus filhos morávamos ali. O padre estava nos ameaçando muito, então, uma hora da noite, chegou um homem e começou a gritar: pastor, pastor. E a Dulcília disse: não vai atender, porque pode ser uma emboscada, pode ser alguém que quer te matar. Falei: mas eu não posso deixar de atender. E, pastor, pastor. Eu digo: eu vou lá atender. Quando cheguei lá, era o diretor de saúde da cidade. Disse: olha, eu tenho sido muito ingrato, eu tenho perseguido muitos crentes, tenho deixado crente na fila, nego receita para crente, nego remédio para crente, mas acontece que comigo começou a ocorrer um fato agora. Fazem 2 semanas que comecei a ter uns sonhos e estou ficando louco, não estou conseguindo dormir. Eu tenho um sono muito fácil, mas quando começo a dormir, aparece num sonho um mundo de fogo, e aquele fogo vem me envolvendo, e eu sou envolvido como um tambor, e caio dentro daquele tambor de fogo, e vou pegando, vou me acabando no fogo, me ardendo no fogo, e ouço uma voz: procura o pastor que ele resolve o teu problema. Aí eu me acordo e não consigo dormir de novo. Estou ficando louco com essas visões. Eu vim aqui agora para o senhor resolver o problema. Eu digo: o problema está resolvido. É o senhor aceitar Jesus como Salvador, que o senhor fica livre disso. Falei de Jesus para ele, li a Bíblia ali à luz de vela, e ele aceitou Jesus como Salvador, transformou-se num grande contribuinte, nos ajudou a construir a casa pastoral, tudo porque eu atendi ele de madrugada, não tive medo de recebê-lo na minha casa. Porque enquanto você dorme, o Espírito Santo trabalha, luta e se esforça em seu lugar. Então, em razão do tempo, eu não disponho mais de tempo, mas eu queria falar a mulher como mensageira, Mateus 28, 1 e 10, a mulher como profetisa, Lucas 2, 26, a mulher como esposa de profeta e profeta também, Isaías 8, 3, isso tudo é em relação à mulher do obreiro. A mulher do obreiro como esposa do profeta e profeta também, a mulher no ministério do louvor e da adoração, Lucas 1, 45, a mulher cooperando no ministério da visitação, Lucas 1, 43, a mulher acompanhando o marido no trabalho de Deus, 1 Coríntios 9, versículo 5, a mulher ganhando almas para Jesus, João 4, 39, e qualidades de uma verdadeira mulher de obreiro, Tito capítulo 2, versículo 3 e 5. Primeiro, ela é séria. Mulher de obreiro não pode ser namoradeira, não pode ser gaiata, ela tem que ser uma mulher séria. Não pode ser maldizente, dessas que vivem se maldizendo: o dinheiro que dão não dá para cobrir as despesas, o que nós ganhamos não dá para educar os filhos, não dá para a gente ter um futuro. Não pode ser maldizente, tem que ser mestra no bem, tem que ser prudente, ama seu marido e seus filhos, é moderada no falar, moderada no agir, é moderada nas suas ações e decisões, é honesta, é boa dona de casa e é submissa. Como deve proceder no lar a mulher crente, 1 Pedro 3, 1, 7 e 1 Timóteo 3, 11, finalmente o modelo de uma mulher crente, para encerrar. Como Ana para Deus, a mulher de um obreiro deve ser como Ana para Deus. Como é que Ana era para Deus? Está em Lucas capítulo 36, versículo 38. Deve ser como Sara para seu esposo. Aí vocês entendem, 1 Pedro 3, 5, 6, como é que Sara era para seu esposo. Deve ser como Eunice para seus filhos. 2 Timóteo 1, versículo 5. Deve ser como Lloyd para seus netos. 2 Timóteo 1, 5. Deve ser como Lídia para os obreiros de Deus, Atos capítulo 16, versículo 15 a 40. Como Maria para os seus hóspedes, Lucas capítulo 10, versículo 42. E como Dorcas para os pobres, Atos capítulo 9, versículo 39. Esta é a minha humilde contribuição e palavra para as esposas dos obreiros e aquelas que desejam ser esposa de obreiros. Gostaria de levantar e fazer uma oração junto com as irmãs.
A Dulcila está me lembrando aqui uma coisa muito importante. Ela disse que muitas vezes tem obreiros que sofrem porque a mulher é ciumenta. E é mesmo. O marido não pode atender num gabinete sozinho, não pode fechar-se para ouvir uma pessoa em particular, não pode sair com uma pessoa no carro porque a mulher tem ciúme, ele tem medo da mulher, senão ela promete largar. Olha, aquilo que Deus te deu ninguém toma, nem o diabo, nem o demônio toma. Se foi dado por Deus, é por Deus que você... Quem guarda o marido não é a mulher, e quem guarda a mulher não é o marido, é Deus, é o temor de Deus, é o temor do Espírito Santo. Pastor Ferreira, o senhor orou para começar, ora para terminar. Por favor, eu gostaria que vocês repetissem comigo as palavras que nós pretendemos iniciar esta oração. Jesus. Mais uma vez. Jesus. Não. Mais uma vez estou dizendo eu. Por favor. É que muito poucas pessoas pronunciaram o nome de Jesus. Jesus. Irmãs, está com dificuldade de dizer este nome? Eu não acredito que você tenha dificuldade de abrir os teus lábios para pronunciar este nome. Por favor, abra os teus lábios e fale forte, com a força da tua alma. Jesus. Mais uma vez. Jesus, aqui estamos, na tua presença, para te agradecer e suplicar que as mais escolhidas e selecionadas bênçãos de Deus possam repousar sobre as nossas vidas e que este congresso continue sendo a bênção de Deus para as nossas vidas. Senhor, abençoa a toda esta diretoria, a igreja hospedeira e a todos nós que aqui estamos. Assim nós te agradecemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.